Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é André Elisiário. Esse é o vídeo, talvez o mais importante que eu tenha feito até hoje. É sobre a descoberta mais importante do século XXI. A existência de aliens, alienígenas, vivendo entre os seres humanos. Já está confirmada. Se tiverem 10 pessoas falando nesse assunto hoje no YouTube, eu acho que é muito. Em 2016, caçadores de tesouro, apelidados de Ruanaqueiros, no Peru, descobriram em uma das cavernas das montanhas algumas relíquias, uma porção de relíquias, incluindo algumas múmias, alguns corpos embalsamados, mumificados, de 40 centímetros de altura e até de 1,64 m. Esses corpos eles foram comprovados de que eram autênticos, de que não havia fraude, não havia adulteração. Então, entraram em contato com o presidente do Instituto INCARE, é um Instituto de Pesquisas Arqueológicas do Peru. E quem recebeu a informação com uma grande atenção e respeito foi o francês presidente do Instituto, Thierry Jamin. Ele mandou esse documento para o Ministério da Cultura peruana para informar a respeito da descoberta e pediu para que o governo peruano desse uma atenção especial para a descoberta, pois haviam múmias. E essas múmias elas não tinham embora tivessem uma aparência humana, elas tinham 3 dedos, eram 3 dedos alongados nas mãos e nos pés, pescoço um pouco mais fino, a cabeça, um crânio alongado, parecendo aquela ET do filme do extraterrestre de Steven Spielberg. Tinha uma semelhança muito grande com aqueles seres. Então eles queriam saber se eram autênticos ou se era uma fraude. E como o governo não respondeu à carta do Thierry Jamin, ele resolveu fazer uma solicitação, pediu uma colaboração virtual para que pudesse fazer investigações científicas por conta própria. Ele conseguiu. O governo não deu crédito a essa informação, porque as relíquias e as múmias, os objetos que foram encontrados, foram retirados do local, então não tinha como o governo saber se era exatamente ali que havia sido colocada a múmia, não sabia se exatamente ali que a múmia havia sido escondida anteriormente, ou se ela havia sido implantada ali para ser descoberta por alguém. Então, como o local os ranaqueiros haviam mexido no local da investigação, o governo não quis se envolver com a pesquisa. Claro que eu acho que também deveria ter um envolvimento maior em algumas outras partes do processo de investigação, mas eles acharam melhor não se envolver. Então, Thierry Jamin, o francês, entrou em contato com um ufólogo, um cara que pesquisa sobre discos voadores, mas é um jornalista investigativo que já passou por algumas situações no passado em que também sujou o nome dele no meio da ufologia, que tirou a credibilidade dele em algum aspecto. É o jornalista investigativo Jaime Maussan. É muito famoso no meio da ufologia. Jaime Maussan viu que o negócio era de uma grande proporção ali, a investigação, entrou em contato com a Rede Gaia de televisão, é uma TV, uma emissora muito séria e que faz pesquisas a respeito de mistérios do universo. E a Rede Gaia de TV, dirigida pelo Jay Weidner, eles começaram a divulgação científica, acompanharam todo o processo de pesquisa e apresentando os detalhes do processo científico. Então começaram os exames, foi feito radiografias, tomografias computadorizadas por cientistas da Rússia, dos Estados Unidos, pelos maiores laboratórios de investigação que existem no planeta. Teste de datação de carbono 14 comprovou que essa múmia ela viveu na época de Cristo, até por volta foi mumificada, foi enterrada ali por volta do ano 300 aproximadamente.
exames de DNA foram feitos e comprovaram que não é um ser humano e também não pertence à biologia do reino animal. Ou seja, não é da Terra, não sabe de onde é. Eles não sabem de onde é e também não sabem de onde veio e como chegou. Mas sabe que viveu entre a civilização humana. Um ser que não pertence à classificação genômica dos genomas do DNA humano. Então, durante essa pesquisa, surgiram novas descobertas. A equipe de TV que estava fazendo a cobertura, filmando todo o procedimento, eles descobriram, próximo a onde as múmias se encontravam, eles descobriram pedras com desenhos de seres que a princípio pareciam seres humanos, mas sabe-se que são humanoides, porque tem semelhança com humanos, mas tinham 3 dedos. Sabe aquelas inscrições nas pedras, os desenhos nas pedras, os petróglifos, com semelhança, com traços que tinham semelhança a essas criaturas. Então, no decorrer da investigação científica, surgiram novas informações, novas múmias. E as novas múmias que foram aparecendo, descobriram que elas eram híbridas. Não eram só 100% alienígenas, ou não pertencentes ao DNA humano, mas também eram híbridas. E tinha aproximadamente 20% de semelhança com o DNA humano, e o restante não era humano. O governo não financiou, porque também não tinha orçamento para financiar as pesquisas. E lembrando que 90% das descobertas de relíquias da história, da cultura peruana, sempre são feitas pelos ranaqueiros, pelos ladrões de tumbas, caçadores de tesouros. 90% da história peruana sempre é colhida, essas informações, pelos ranaqueiros, que são os heróis da história. De vilões eles passam a heróis. Esses seres, eles não são humanos, e o interessante, eles têm crânios alongados, parecendo aqueles do ET, do filme do Steven Spielberg. Se assemelham muito com aquele personagem. Eles têm uma pele de réptil. Eles são reptilianos, foram comprovados que a pele se assemelha a um lagarto, jacaré, uma serpente, mais próximo de uma serpente. E das criaturas, fêmea, estava em processo de gestação. E quando foram investigar, descobriram que tinha ovos. Ela põe ovos. E um dos ovos, os 3 ovos que estavam na fase de gestação, um deles estava mais... dava para identificar melhor uma fase de gestação. Esses crânios alongados não eram feitos por uma técnica de alongamento como é realizada na África. Ele é um crânio que foi alongado por um processo natural, caracteristicamente natural desses seres. Em civilizações onde fazem um processo de alongamento, por um processo técnico, as pessoas querem fazer com que as crianças sejam parecidas com esses deuses, com esses seres divinos. E por que eles são chamados de deuses? Não porque eles não tiram, não excluem um Criador Supremo, mas eles colocam essas criaturas de crânios alongados como seres que têm um status a mais na civilização. Eles fazem parte de um alto escalão da hierarquia social, dentre as classes sociais. Eles têm mais inteligência e mais nobreza, tanto da África quanto dessa região da América. Esses crânios alongados foram descobertos em toda parte da América pré-colombiana, antes de Colombo descobrir a América. E por isso eles são endeusados nessas civilizações. Na Bolívia, no Peru, no Brasil. No México, por exemplo, existia o deus Quetzalcóatl e também o deus Kukulcán, que eram deuses de crânios alongados. No Peru, sempre foram feitos desenhos com serpentes ou com seres de 3 dedos, seres parecidos com humanos, humanoides, de 3 dedos e que põem ovos. Na Bolívia tem os seres de crânios alongados, que já se sabia que o DNA não era humano. E no Brasil, a Amazônia era considerada antigamente como a capital do mundo, porque ela tem túneis subterrâneos
que ligam a diversos outros países ao redor do mundo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O que nós vamos falar agora é a respeito dessa questão aí dos aliens que foram cientificamente descobertos. Os resultados confirmam a autenticidade das criaturas não humanas e reptilianas. Foi preparada uma conferência em Nazca, no Peru, para informar todos os detalhes com todos os cientistas envolvidos na pesquisa. O processo de mumificação era semelhante ao do Egito, as criaturas interagiram com povos, os antigos cultuavam répteis na América, conforme eu disse. No local da gruta foram descobertas pedras em forma de naves, em forma de aliens, peças de ferro, ouro, metal enxertados nos corpos desses seres, dessas criaturas. E próximo ao local é onde tem aquelas linhas de Nazca no Peru, onde tem desenhos gigantescos, em uma planície de 50 quilômetros, com vários desenhos aí chegando a 300 metros cada desenho, de plantas, lagarto, macaco, gato, cachorro, beija-flor, aranha, e é tudo ali próximo. Em 19 de novembro de 2018 foi feita uma conferência apresentando todos os resultados científicos, então já foi revelado pela ciência de que são répteis, mas de que não são da Terra. Tudo já foi confirmado, mas parece que passou despercebido. A sociedade, eu acho que ainda vive na sombra, vive no materialismo, num egocentrismo muito grande, que não perceberam essa descoberta ou não deram um valor devido. Continuam ainda na novela, no futebol, na diversão, e já não é uma questão de crença, mas é uma questão de certeza. Isso vai mudar a história do mundo. Se já era para ter mudado. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes, a essas novas descobertas, e é por isso que eu venho passar para vocês essa informação. E eu confirmo para vocês que se tiverem 10 pessoas do YouTube falando a respeito disso, deve ser muito. Então propague essa informação, avisem os desavisados para saírem da Matrix, acordarem para a realidade, para esse mundo novo, de novas descobertas. Desejo uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo.